maternidade ela vem acompanhada de muitos desafios e nos transforma completamente. O que falar da maternidade atípica? Hoje a gente vai conversar com a Mari, que vive essa maternidade atípica e foi transformada completamente por essa experiência. Boa noite, Mari! Seja bem-vinda. Internet Obrigada, ao gente. vivo tem dessas coisas, gente. Faz Gente, parte. apague a minha burrice tecnológica. Imagina, imagina. É isso aí. Como dizem, quem sabe faz ao vivo, né, amiga? Estamos fazendo ao vivo aqui. Aí tem Vamos fazer. desses desafios. Mari, pode se apresentar? Conta pra gente um pouquinho do que a gente vai ouvir essa noite, um panorama geral aí. Vamos lá. Então, eu sou a Mariana, eu tenho 36 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência na maternidade atípica, depois de uma maternidade típica, né? Só um pouquinho, porque eu sei que existem outras mães que têm muito mais para acrescentar, mas eu acho importante passar um pouquinho da minha experiência para vocês. A maternidade, por si só, ela já muda a gente totalmente. Depois que a gente é mãe, as coisas se tornam muito diferentes. E a maternidade atípica, na verdade, ela não me mudou, ela me reconstruiu. Como se eu tivesse sido como uma casa, que a gente vai fazer uma reforma e aí você Remodelou. começa a mexer. Isso. Começa a mexer em algumas coisas e aí você percebe que precisa mudar outras coisas mais a fundo. Sempre dá mais problema, né? Então você vai reformar um banheiro, você acha que vai trocar só um azulejo e aí acontecem outras coisas. A maternidade atípica é mais ou menos dessa forma. É como se fosse mexer em algumas partes da sua vida e na verdade é muito mais profundo. Então ela me remodelou mesmo. Eu queria contar um pouquinho de como tem sido essa experiência de 3 anos. O Matheus acabou de completar 3 anos e foi uma experiência bem intensa. Mari, obrigada mais uma vez por estar compartilhando algo tão particular assim da vida de vocês, tá? Eu Mas, conheci a Mari na escola que eu trabalhava e que eu trabalho novamente. A Mari é uma pessoa muito querida, muito querida. Inclusive, quando eu saí de licença, foi ela que assumiu o meu posto. Uma pessoa muito competente também, uma educadora incrível. Mari, como foi a sua gestação? Você percebeu alguma coisa de diferente? Como foi? Conta então, pra gente. a minha gestação, ela foi uma gestação típica, normal, né? Eu era um pouco mais, me sentia um pouco mais cansada e eu acreditava que era por conta de ser com 6 anos de diferença da primeira gestação, né? Falava, não, eu tô mais velha, por isso que eu tô mais cansada, né? E uma coisa que era recorrente, que depois, quando eu soube da síndrome de Matheus, que eu fui pesquisar um pouco, eu tinha um pouco mais de líquido amniótico na bolsa, mas era uma coisa assim que não preocupava e ela foi uma gravidez tranquila, assim, mais cansada um pouco, né? Eu acho que por conta da idade, por conta da carga de trabalho também. Quando eu tive a minha primeira filha, a Maria, que eu engravidei, eu trabalhava 6 horas por dia, era do ladinho de casa, então foi uma gravidez mais tranquila, eu era bem mais nova. E eu era um pouco mais cansada, mas nada que destoasse, que a gente achasse que não era natural de uma gravidez, né? Aham. Então foi uma gravidez bem tranquila, sem intercorrência nenhuma até a data que ele nasceu. Sim. Ó, a Paty também está assistindo a gente, que também trabalhava com a gente. Oi, Paty, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que foi o parto, Mari? Algo de diferente? Como foi, assim? Então vamos lá. Minha gestação foi muito tranquila, né? Até que com 34 semanas eu me senti um pouco indisposta e fui para o hospital, né, para ver, enfim, o que estava acontecendo. E chegando no hospital, eles fizeram um ultrassom e identificaram que o fluxo do cordão umbilical ele tinha diminuído. Então a quantidade de oxigênio que estava passando para o Matheus ela era menor do que o recomendado, né? E aí, com 34 semanas, a gente precisou fazer o parto. Acho que você lembra, foi aquela correria. Foi um susto. Tinha trabalhado no dia anterior, estava tudo bem. E aí eu fiquei internada, né? O médico me explicou o que estava acontecendo, tomei injeção de corticoide para amadurecer o pulmão do Matheus, e aí ele teria que nascer em no máximo 48 horas a partir da data, né?
que a gente tinha feito as injeções de corticoide. E foi, assim, foi aquela correria, foi o Matheus, desde o primeiro momento, desde que ele nasceu, ele já tirou a gente da zona de conforto, né? Porque era uma coisa que nós não estávamos esperando, até porque eu estava indo muito bem na gestação. Ele nasceu de parto cesárea, nasceu bem, o ápice dele foi bom, não precisou ir para UTI assim que ele Mesmo sendo nasceu. prematuro, né? Mesmo sendo prematuro, ele tinha 34 semanas, mas ele tinha um peso bom, ele tinha 2,415 kg quando ele nasceu. Era um bebê de 46 centímetros, era um bebê compridinho, não precisou ir Nossa, para UTI. compridinho mesmo. O Luca tinha 47 centímetros com 38 semanas e 3 dias. Ele era bem compridinho. E aí, assim, a princípio não notou-se nada de diferente. Ele nasceu, não precisou para UTI. Ele mamou um pouquinho depois que ele nasceu e a gente foi para o quarto. Enfim, isso foi, ele nasceu numa sexta-feira. No sábado de manhã a gente começou a notar que ele estava muito paradinho, assim, muito quietinho. Ele não chorava para mamar e a gente percebeu que ele estava com um inchaço nas pernas, assim, e parou de mamar totalmente. Aí as enfermeiras vieram, né, conversaram comigo, veio uma médica da UTI, conversou comigo, e ela falou, olha, a gente vai fazer alguns exames nele, porque ele tá muito apático, tá muito inchadinho, e se eu voltar aqui é porque eu vou precisar levar ele pra UTI. E aí foi aquele desespero já, Aquele né? momento não volta, não volta, não volta. Aquele desespero, assim, né? Você não, enfim, você não quer que a médica volte, mas você quer descobrir o que está acontecendo, porque ele era muito quietinho mesmo. Nesse meio tempo, ela falou: olha, ele não tá mamando, a gente vai precisar passar sonda nele. E é horrível, assim, uma É experiência que eu pelo não nariz, Mari? tenho. Elas tentaram passar pelo nariz, o buraquinho do nariz dele era muito pequenininho. A primeira tentativa não conseguiu passar sonda, e eu segurando ele no colo foi horrível, horrível. E ele devia estar chorando. Chorando muito, e aquela sonda, né? O fiozinho mais fino era muito grossinho pro nariz dele. Aí ela falou: ó, eu vou tentar passar de novo, senão a gente vai ter que passar pela boca. E pela boca eu acho pior ainda, porque aí fica incomodado. Eu tava muito cansada, ele foi com a enfermeira num outro quarto para passar a Ah, foi. sonda. Entendi. E aí conseguiram passar a sonda, e ele começou a se alimentar pela sonda a partir daquele momento. E aí, eu lembro que era mais ou menos umas 2 horas da tarde, a médica da UTI voltou. E como ela falou, olha, eu disse pra vocês que se eu voltasse, eu precisava levar ele pra UTI. De fato, a gente vai precisar levar ele pra UTI. Ele tinha tido uma descompensação de cálcio e de sódio, isso estava deixando ele muito apático. E estava com um pouquinho de icterícia e tiveram que levar ele pra UTI aquele dia. É uma sensação, assim, horrível de impotência, porque você não pode fazer nada, tem que levá-lo, e aí meu marido acompanhou ele para UTI, né? Se eu chorar alguns momentos, gente, me perdoe, porque Eu é choro em muito emocionante todos, Mari. Tá tudo bem, tá todo mundo acostumado já. lembrar assim das coisas. E aí ele foi para UTI, eu fiquei muito nervosa, tiveram que me dar calmante, porque eu fiquei muito, muito nervosa. E ele foi para UTI naquele sábado, eu tomei o calmante e dormi, né? Porque era bem forte, estava muito cansada. Apaguei, assim. Eu fui acordar no domingo, no outro dia de manhã. E aí fui subir para ver ele na UTI, enfim, ele ainda estava com a sonda. Mas assim, dos bebês que estavam na UTI, o caso dele era o mais tranquilo. Eu lembro que meu marido falou para mim, olha, você vai subir, mas você vai direto no berço dele, não fica olhando os outros berços, não fica olhando nada, porque assim, tem crianças muito ruins lá na UTI, né? E naquele momento o meu coração já mudou algumas coisas, já passei a ver as mães de UTI de uma outra forma, né? Porque a gente nunca pensa que vai passar por isso, né? Quando a gente engravida, a gente idealiza uma série de coisas, mas nada relacionado a coisas ruins, né? A gente só pensa Com nas coisas certeza. boas. E aí ele ficou na UTI aquele dia, no domingo. Domingo eu tive alta, vim para casa sem ele, ele foi lá. Eu tinha que voltar para dar mamar para ele, enfim, para tentar tirar o leite, mas eu não consegui voltar no domingo, eu estava muito cansada. E ele ficou lá na UTI, enfim. Na segunda-feira de manhã, a gente foi para visitá-lo. Ele já estava melhor, né? Os níveis dele já estavam melhor, mas ele ainda não conseguia mamar. Então, na segunda-feira à noite, ele teve alta da UTI, mas nós ficamos internados por mais 10 dias no hospital, eu e ele.
para ensinar ele a mamar. E isso já foi o primeiro sinal da síndrome dele. No momento a gente achava que é porque ele era prematuro, Prematuro. por isso que ele não sabia mamar, mas era um primeiro sinal já, né? Que você foi descobrir depois. Que eu fui descobrir depois. E o que exatamente que ele tem, Mari? Assim, como foi essa trajetória até vocês chegarem em um diagnóstico? Então, o Matheus ele tem uma síndrome que chama microdeleção de genes contíguos. Explicando de uma forma mais fácil, que é a maneira que eu encontrei para compreender, ele teve uma perda de genes no cromossomo 19, né? De 22 mil genes que a gente tem nesse cromossomo, o Matheus perdeu 51. É pouco comparado à quantidade de genes que tem. Mas isso já acarretou em todas as patologias que ele tem, né? Todas as dificuldades. A gente começou essa investigação, ele tinha mais de um ano já. O Matheus é um bebê de pandemia, né? Ele nasceu em outubro de 2019. Quando eu ia retornar de licença maternidade, em março, exatamente na data que eu ia voltar a trabalhar, foi quando fechou-se tudo por conta da pandemia, escola, enfim. Então, ele dificultou um pouco mais a nossa trajetória ser essa questão de pandemia, né? As consultas eram online, então era um pouco mais complicado. A gente começou a notar algumas questões do Matheus, na verdade, desde o dia em que ele nasceu. Então, essa questão dele não saber engolir é uma questão que pra gente já pontuou, já ficou um alerta. Outra questão também é que o Matheus teve refluxo. No princípio, eu achava que o refluxo era por conta de ser prematuro também, né? E era um refluxo bem forte, assim. Então, E esse é muitos um bebês motivo. têm refluxo, né? Então também não é algo que vai chamar atenção para algum Não é diferente. uma coisa que fosse muito, que destoasse É, muito, né? Do que alguns bebês já têm. Então, ele teve refluxo. Uma outra questão também, mas que é natural em bebês meninos que nascem antes das 36 semanas, é a questão das hérnias. Ele tem 2 hérnias inguinais. E a pediatra me explicava que isso era normal, que geralmente bebês que nasciam antes das 36 semanas têm essa hérnia inguinal, porque o escroto ele só desce para o saquinho depois de 36 semanas. Então, é normal não fechar o espacinho que fica dentro do corpo, aqui perto da virilha. É uma outra questão que parecia ser de bebê prematuro, né? aham. O Matheus, ele não interagia muito com a gente. Ele ficou até os 6 meses como se ele fosse um bebê de um mês, assim. Ele mamava e dormia. Eu achava que era por conta de ser prematuro, né? Uhum. E às vezes eu perguntava para os pediatras, porque nessa eu fui trocando de pediatra. Eu acho que uma coisa difícil quando a gente tem filho é achar um pediatra que a gente consiga se adequar e se encaixar. E E eu que fui atenda trocando de. convênio, né? Porque daí é mais impossível ainda. Exatamente. É uma questão absurda, assim. Você conseguir um pediatra bom que atenda convênio é muito difícil. A maioria deles não atende mais convênio hoje em dia. Então, eu troquei de pediatra algumas vezes. E a pediatra falava que tudo isso era porque ele era prematuro. Eu falava, não, mas eu acho ele muito quietinho, né? Ele é muito bebezinho. Não, é porque ele é prematuro. Corrige a idade dele, porque a gente faz pela idade corrigida. Corrige a idade dele, olha só, ele tem 3 meses, na verdade ele tem um mês, né? Pela idade corrigida. Tira essas 6 semanas que ele nasceu mais cedo, né? E tá tudo bem. E assim a gente ia indo. Eu, como mãe, no fundo, eu sempre soube que havia alguma coisa, desde o dia Aham. em que ele nasceu. Mas eu não queria acreditar que tinha alguma coisa, né? E aí a minha mãe começou a pontuar. Ela falava, filha, você percebe que o Matheus não faz isso? Você percebe que ele não faz aquilo? E uma vez eu briguei com ela, falei, mãe, para de tentar achar problema no meu filho, porque ele não tem problema nenhum. Mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa, né? Eu só tava E acho que postergando também mesmo. por ter a referência da Maria, né? E a Maria Sim, também é uma menina muito esperta, muito, muito, muito. Então, e meninas geralmente também dizem que aprendem as coisas mais rápidas, enfim. Então, acho que também tem isso. Não, imagina, é que ela é menina, é que outro tempo, enfim, né?
Enfim, a gente fala que, né, como educadoras, a gente fala que não pode comparar, né, Lili? Ah, não Sim, vamos comparar uma criança com a outra. Desenvolvimento é diferente. E como mãe, a gente também se pega comparando um filho com o outro. Eu comparava o Matheus com a Maria, mas aí eu pensava, não, mas ele é prematuro, por isso que ele é diferente. Enfim, por isso que ele não se desenvolve igual. É menino, menina é um pouco mais esperta, né? Mas no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa de muito errado, assim, no desenvolvimento dele. Por ser educadora, a gente sabe dos marcos de desenvolvimento, da importância que eles têm e observar, né? Então eu observava algumas coisas. Até que depois, quando ele tinha mais de um ano, acho que tinha 1 ano e 2 meses, eu levei ele em uma outra pediatra. Indicação de uma amiga que atendia o convênio, que era uma coisa boa, no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas. Ela atende um filho da minha amiga, ele tem síndrome de Williams, e eu queria um médico que fosse mais especializado em alguma síndrome, porque eu comecei a achar que ele tinha. Eu lembro até que a gente comentava, né, Aline? Você falava, Mari, você acha que ele tem alguma coisa? Eu não acho. Eu falava, não, Aline, eu acho que ele tem alguma coisa. porque a gente Alguma se apegava na questão de ser prematuro, né, Mari? Sim, a gente se apegava sempre a isso. E aí eu fui com essa, levei o Matheus nessa médica. Foi uma consulta assim muito marcante. Porque quando eu cheguei, ela chamou o Matheus, ela foi até a recepção chamar, a gente entrou na sala e ela começou a perguntar por que eu estava lá, o que estava acontecendo, eu fui falando dos meus anseios, né? E aí contei desde que eu estava grávida para ela tudo. E ela foi examinar o Matheus. E aí ela começou a examinar o Matheus, ela falou: espera um pouquinho que eu vou chamar o neurologista para olhar ele. E aquilo já falei, eu já acendi a luz, falei, não, já com certeza tem alguma coisa que de fato está errada. E ela chamou o neurologista veio, começou a fazer alguns testes com o Matheus, aí olhou para ela assim, não, acho que você já pode pedir tal exame, que é o exame que eu vou falar um pouquinho depois, que é o primeiro exame que a gente faz para descartar alguma síndrome. Não, pode pedir esse exame, que é o que você vai conseguir pedir. Pede isso, pede aquilo, que aí quando ela passar comigo em consulta, eu já tenho isso, pediu tomografia, enfim. E aí, falando direto com ela, nem falou muito comigo, eu já percebi que tinha alguma coisa de fato que não estava certa. Apesar de já sentir, né? Foi mais Uhum. uma comprovação mesmo. E a gente começou a investigação quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Mas foi uma investigação bem longa. Falando dos marcos de desenvolvimento, Mari, comenta pra gente, assim, coisas importantes de se observar, né? Essa live vai ficar gravada no YouTube também, e às vezes uma mãe pode pesquisar por isso, assim, então, para mães de crianças atípicas, quais marcos são importantes de serem observados? Ó, acho que o principal que a gente notou desde que ele nasceu assim, um marco de desenvolvimento importante é a questão de sustentar, né, o pescocinho, de ficar mais durinho, né? O Matheus, ele tinha o pescocinho muito molinho, assim, muito molinho. Desde a maternidade, uma enfermeira já tinha me alertado a isso. Ela falou: oh, você precisa ficar esperta com isso, porque o pescocinho dele é muito molinho. Eu falei: mas é porque ele é prematuro? Ela falou: não, não é porque ele é prematuro. Eu atendo bebê prematuro há 20 anos, todos os dias. É uma questão que você precisa ficar mais atenta. E eu sempre fiquei atenta com isso. Fazia exercícios com ele em casa, porque eu percebia que ele não conseguia sustentar o pescocinho. Ele não se mexia muito, era um bebê muito paradinho. Então, se você colocasse o Matheus deitadinho de barriga para cima, ele ficava. Ele não se mexia. Uma outra questão também é da criança reconhecer quando você chama. O Matheus demorou muito tempo para entender que ele era Matheus. A gente chamava aí Matheus ou Pedro, para ele tanto fazia. Ele não olhava, não interagia. Ele não era um bebê Mas que não quando é andava, audição. não é audição. A gente fez vários testes, não é audição. A audição dele, graças a Deus, é perfeita. Ai, que bom. É porque ele não se atentava mesmo. Outra coisa que eu percebia é que ele não sustentava olhar pra gente quando ele estava mamando. Todo bebê, quando você. A Maria, quando eu dava mama pra ela ficava me olhando no olho, assim. Né? Era aquela troca. O Matheus nunca olhou no olho, assim, de sustentar o olhar. Uma coisa que a gente precisa ficar atento também.
Outra questão é, se a criança consegue ficar de bruço naquela posição que a gente coloca, né? Para sustentar o pescocinho, sentar. Ele não se sustentava sentado, nem com apoio. Isso foi uma outra questão também que chamou muita atenção. Sentar é a partir dos 6 meses? É alguma coisa assim, não é? E a partir dos 6 meses com apoio já consegue ficar sentadinho. Uhum. Ele foi ficar sentado com apoio, ele tinha mais de 11 meses. Não ficava. Alimentação. Outra questão também é a questão de deglutir do Matheus, né? Ele não, até hoje ele não se alimenta com um pedaço sólido, tipo um pedacinho, sabe? A comida dele ainda é papinha. Então, na hora da gente começar a dar comidinha para ele, que é a partir dos 6 meses, né? Enfim, quando a criança já consegue ficar sentada, sozinha, ele não comia. Ele só mamava. Então, ele ficou um bom tempo só se alimentando com leite. É uma outra questão que precisa ficar atento, né? Nessa questão de alimentação. Então, são vários marcos de E desenvolvimento. são detalhes Agora que se encaixam para várias outras síndromes ou questões, não é? Não são, Mari? são. Por isso que foi tão difícil, porque é muito genérico. O que ele tem se enquadra em qualquer outra patologia, em qualquer outra síndrome. Uhum. Mas são questões, assim, marcos de desenvolvimento que os pais precisam ficar atentos, sabe? Claro que você não vai ficar, ai meu Deus do céu, olhando. Hoje ele fez 6 meses, tinha que estar sentado, não está sentando, né? Eu lembro que o Não dá pra... pediatra pediu para o Luca um ultrassom, sei lá, um exame do cérebro, porque ele tinha 8 meses e não engatinhava. Aí eu Eu fiquei lembro. desesperada e, né, a gente fica assim, né? E aí o exame saiu, não deu nem o retorno da consulta, o Luca começou a engatinhar. Nossa, Como educador, a gente sabe que cada criança tem o seu tempo, mas quando destoa muito do que é típico, aí precisa ficar atento. ó, algumas pessoas estão comentando aqui que você é maravilhosa, ó. Lobo Store, a Teacher Lê, ó lá. E a Mari Bastos, acho que era professora de balé, não era? Sim. Tá comentando aqui que veio que com apoio a partir dos 6 meses. Mari, quais foram os primeiros sinais da síndrome? Você comentou, né, já que era o pescocinho, a amamentação. O focinho, a questão dele não deglutir direito. Outro sinal que a gente teve, quando o Matheus tinha uns 4 meses, eu comecei a perceber que ele foi ficando com uma marquinha bem aqui no centro da cabecinha. E depois eu comecei a perceber que aqui em cima, assim, tinha como se fosse um triângulozinho que estava Ah, aparecendo. isso eu lembro que você comentou. Na moleira, assim, né? Na bobeira. E aí, eu fazia consultas online, a pediatra falou assim, não, às vezes acontece, tá tudo bem, tá tranquilo, mas aquilo me chamava muita atenção. E aí, quando eu levei nessa pediatra, eu levei também ela me encaminhou direto para um neurocirurgião, para fazer uma análise com ele. E ele falou que o Matheus tem uma má formação. Na verdade, assim, trocando de uma forma bem simples, a moleira fecha mais cedo do que tinha que fechar, né? Chama cranioestenose. E a gente começou a acompanhar essa cranioestenose. Ela é passível de cirurgia, então a gente ficou meses levando o Matheus anos, na verdade, foi 1 ano e meio, quase 2. Todo mês eu ia com o Matheus para medir o perímetro cefálico dele. Todo mês. Acho que eu lembro Para ver como disso. Lembra que eu levava ele todo mês para fazer. Ele fez ressonância, tomografia, várias ultrassons para ver se a pressão intracraniana dele ela estava aumentada, para ver se a gente precisava fazer essa cirurgia. E essa cranioestenose é da síndrome também, né? Ah, Graças também a é. Deus, é da síndrome. Ele não precisou fazer essa cirurgia, graças a Deus. Ele teve alta faz uns 4 meses, alta Ai, que bom. efetiva, assim, o médico até brincou, falou, olha, você não precisa trazer ele nunca mais aqui. Ai, que Falei, não, bom. eu vou trazer para você ver como ele tá, mas não para consulta. Então ele teve alta. Essa foi uma outra questão. O Matheus também tem uma outra má formação na laringe que chama laringomalácia. É como se a laringe dele fosse como um conduíte, assim, toda cheia de dobrinhas. E ele fazia muito barulho para respirar. Não sei se você lembra. Era um Lembro, barulho para respirar, lembro. mas era muito alto o barulho.
Alguns médicos falavam que ele era um bebê chiador, que isso ia passar com o tempo, que era por conta da bronquite. Realmente ele tem bronquite, mas ele tem essa laringomalácia, também é Aham. passível de cirurgia. A gente acompanha ainda no torrino, mas graças a Deus, por enquanto, não precisou fazer. Ai, que bom. E essa laringomalácia é uma das questões porque ele tem um refluxo. E é também da síndrome. Até então a gente achava que Ah, era porque ele era prematuro. Né? As bebês prematuros às vezes têm essa laringomalácia porque não deu tempo da laringe crescer tudo que ela precisava crescer. Aí entendi. elas colidinha, assim. Então, esses foram alguns dos sinais, né? E aí, o desenvolvimento dele cognitivo e motor, que era atrasado. Então, esses foram os sinais que a gente tinha, né? A crânioestenose, a laringomalácia, o desenvolvimento cognitivo e o motor que estava em atraso. Ô Mari, como foi viver tudo isso na pandemia? Você comentou aí um pouquinho, né? Encontrar os profissionais adequados. Você sente que as coisas só andaram depois que as coisas foram reabrindo? Ou como foi isso, assim, Foi lidar muito com tudo complicado. isso? Foi muito complicado. Primeiro, achar profissionais competentes, Qualificados. né? Qualificados, que quisessem se envolver com o caso do Eu Matheus, acho que não é né? nem qualificada a palavra, acho que é dispostos, né? Porque a É, gente vê muitos profissionais indiferentes hoje em dia, assim, vem aqui, pesa, não sei o quê, não, tá bom, já pode ir embora, assim, sabe? Eu sinto muito exato. isso, eu fui muitos pediatras, assim, é bem difícil essa questão de estar disposto. Exatamente. E a pandemia agravou um pouco mais isso, né? Porque muitas consultas eram online, não podia fazer consulta no consultório. E isso atrapalhou bastante, assim. Demorou um pouco mais para a gente descobrir essas coisas do Matheus por conta da pandemia, né? E eu senti mesmo que a gente só conseguiu avançar depois que a gente teve diminuir os casos, que a gente começou a ter as coisas um pouco mais normais. Aí eu consegui outros profissionais, procurar outros lugares, enfim. Mas a pandemia foi um fator assim que atrapalhou bastante, né, nesse processo da gente da descoberta. Sim. O Mari, tem tratamento pelo SUS? Existe esse tipo de tratamento pelo SUS ou como é isso? O Matheus, pela síndrome que ele tem, eu vou. Acho que a gente tem um tempinho depois para eu falar dos exames que a gente fez, né? Aham, A gente consegue. Desde que ele foi nessa pediatra, ela já pediu para eu começar com físio, fono e TO para ele. Desde aham, um ano e 2 anos. A princípio a gente procurou pelo convênio, né? Mas aquela questão de convênio, né? Eles repassam um valor muito baixo para as clínicas, então as clínicas nem sempre são de qualidade, sim. nem sempre elas têm os equipamentos que precisam e os profissionais que queiram se envolver com o caso do Matheus por ser muito raro e ninguém sabe de nada. Eu falo que eu sei mais que o médico quando eu chego. Porque eu já li tanto, já estudei tanto, e quando eu falo que ele tem, os médicos falam, nossa, mas é raro isso, né? E não querem muito se comprometer. E E é os uma terapeutas ausência de um tratamento personalizado, assim, né, Mari? A impressão que dá é que é copia e cola. é como se fosse uma linha de produção, entendeu? Uhum. Cada um vai lá e faz daquele mesmo jeito o dia inteiro. E a gente levou ele em algumas clínicas pelo convênio. Ele fazia fisioterapeuta. A fono, para você ter uma ideia, ele tinha um ano e pouco. Ela punha galinha pintadinha no celular para ele assistir. Bem efetiva, né? A fono tava certinha, só que não. E aí eu falei, bom, eu vou procurar o tratamento pelo SUS. Quem sabe eu consiga que seja de mais qualidade, né? Fiz todo aquele processo, me inscrevi no posto de saúde. O posto de saúde me indicou para um CER, que é um centro específico de recuperação. Falei, não, agora acho que vai, né? Vou direto no centro de recuperação. Tem o tratamento? Tem. Mas as filas são muito extensas. Os profissionais nem sempre estão dispostos a se envolver, a se comprometer. Então foi isso que eu senti. A sessão de fono, físio ou TO, ela dura 30 minutos, muito pouco. E por ter uma quantidade muito grande de pessoas precisando do serviço, o Matheus ele é atendido de 20 em 20 dias na físio, de 20 em 20 dias na TO, de 20 em 20 dias na fono.
Então, não tem disponível? Tem, mas não é efetivo. Infelizmente, pela quantidade de pacientes, o profissional não consegue criar vínculo com o paciente, não consegue desenvolver um tratamento. E aí, assim, o que eu vejo é que as pessoas vão indo assim. Ou é isso ou é nada, muitas pessoas. Então, a pessoa prefere optar pelo tratamento pelo SUS. Mas, assim, é muito precário, é muito ruim. Não que os profissionais sejam ruins e Uhum. não sejam capacitados, não é isso. Mas é que pela quantidade de pessoas que eles precisam atender, o tratamento não é Insuficiente. personalizado. É insuficiente. Entendi. E aí É, eu queria muito que assim, eu falei, quem sabe a gente consegue uma PAI, né? Mas aham, assim, a fila da PAI é imensa. Ele só enviou alguns casos para a PAI. Então, é quase impossível conseguir o tratamento, sabe? entendi. E quais foram esses exames, Mari, para diagnosticar, para chegar no diagnóstico? Vamos lá. Depois que eu passei com essa pediatra, ela me pediu um exame que chama cariótipo. É o primeiro exame que faz para detectar alguma síndrome. Ele é um exame que ele identifica se há uma duplicação ou se há alguma perda de cromossomo. Então, é o exame que identifica a síndrome de Down, que é a trissomia no cromossomo 21, Ô, ou Mari, uma vou te síndrome. interromper. Esse da síndrome de Down, a gente não faz na gravidez? Que eu lembro que eu fiz um que ela falou que era para descobrir se tinha síndrome de Down, alguma coisa assim. Durante a gestação, a gente faz aqueles ultrassons morfológicos que identificam alguns parâmetros, né? Então, medem algumas coisas que podem identificar que a criança tem alguma síndrome. Então, e aí existe, eu sei porque tem uma prima do meu esposo que ela teve um bebê que tem síndrome de Down faz 4 meses. E detectaram nesse exame de ultrassom. E aí tem um outro exame que a gente faz, que é do líquido amniótico. Não sei se foi esse que você fez, acho que não. Que identifica que é o mesmo cariótipo que eu fiz no Matheus quando ele nasceu, só que eles fazem com líquido amniótico para ver se tem alguma alteração. Agora eu não sei se tem algum outro exame, Lino, que identifique. Eu sei que a gente Então, mede por então esse essa exame. questão do Matheus não daria mesmo para ter identificado na Não, gestação. porque nos ultrassons dele era tudo, não tinha nenhuma alteração de parâmetro. O tamanho do fêmur era normal, que é um dos parâmetros. Aquela translucência local era normal. Não tinha, ele não tem problemas cardíacos, que é uma de características Que de bom. algumas síndromes. Então não daria para diagnosticar. Nem levantou essa hipótese, na verdade. Tá, pode E aí continuar. essa primeira, a médica, ela pediu para fazer esse exame, que é o cariótipo, que indica essas síndromes mais conhecidas, né? Demora para o convênio aprovar, tem toda essa questão burocrática, demora para fazer e demora 60 dias para sair o resultado. Então é aquilo, você faz e fica naquela tensão. Esse primeiro exame do Matheus não deu nenhuma alteração, porque ele é um exame mais grosseiro, ele vai ver só se houve duplicação ou perda de cromossomo inteiro, né? E o caso do Matheus foi um Ah, pedacinho que ele deu. Então não ia diagnosticar nesse exame. Aí ela me indicou para uma geneticista, porque aí os próximos exames, eles só podem ser solicitados por um geneticista. E aí toda aquela questão, pede no convênio autorização, para o convênio te indicar uma geneticista, porque não é todo mundo que faz uso de geneticista, do serviço de geneticista. Não são muitos geneticistas que tem em São Paulo, descobri isso só quando precisei. Aí passei com essa geneticista, ela me deu um outro exame que chama Array. Esse exame, ele vai identificar, ele vai ver todo, vai pegar a banda, faz uma bandinha assim bonitinha, todos os cromossomos para ver se teve perda de pedaço do cromossomo. que foi o que Então, esse você é específico explicou para saber. do Matheus. Nesse exame do Matheus, não apareceu nada. Ah, não! Nada. Não apareceu. E aí eu levei na Beth, ela falou, olha, agora a gente vai pedir um outro tipo de exame, que chama exoma, que é um exame mais completo. Aham. Os convênios não autorizam geralmente esse exame, mas Deus é tão bom que no tempo que eu fiz o segundo exame, né, que foi o Array, que não deu nada, esse exame, o exoma, entrou no rol da ANS como obrigatório de cobertura. Então não precisei pagar parte, porque era uma possibilidade, eu ter que pagar parte. Ele custa mais ou menos 12 mil reais para fazer. 12 mil? 12 mil. 12 mil reais.
E aí, quando eu voltei com o resultado do array que não tinha dado nada, ela me deu o pedido do exome, ela falou, olha, graças a Deus agora o convênio tem que cobrir, pede esse aqui para você fazer. E a gente pediu, mas isso assim vai meses, né? Você faz o pedido, o convênio nega, aí você abre um saque, o convênio autoriza, te indica um laboratório, aí demora para você conseguir marcar, e geralmente demora 35, 40 dias para sair o resultado, porque é um exame bem detalhado. Aí a gente fez esse exame de exoma e eu perguntei para ela, doutora, se não vier nada nesse exame, o que acontece? Tem algum outro exame? Ela falou, só mapeamento genético e aí é só no exterior, a gente não faz aqui. Falei, bom, então esse é o último, doutora, porque eu não vou ter condição de fazer um mapeamento genético no Matheus. E a única coisa que eu pedia para Deus era que ele me falasse o que o Matheus tinha. Eu queria ter A incerteza é exatamente muito difícil, né? certeza. Eu queria essa certeza porque eu queria saber como agir com ele, né? Não ficar fazendo, vai fazer fisiofone, TO e tá tudo bem. Eu queria saber o que ele tinha. E eu lembro que eu orei e falei, meu Deus, me ajuda, mostra nesse exame o que ele tem, porque é a nossa última possibilidade. Eu não tenho condições financeiras de ir para o exterior fazer um mapeamento genético no Matheus. E aí a gente fez esse exame, demorou 40 dias para sair, e nesse exame veio o resultado, né? Eu voltei com o Matheus, a geneticista, e aí nesse dia ela me deu o diagnóstico, que era essa microdeleção, essa perda. Então foi uma perda relativamente pequena. A gente fala que é uma microdeleção de genes contíguos, porque ele perdeu genes no cromossomo 19, genes um perto do outro. Então é contíguo porque é contíguo. Ele perdeu um pedacinho, um espaço desse cromossomo. Uhum. E aí, no dia que ela me deu o diagnóstico, né? Eu lembro que eu fui sozinha na consulta, porque é uma consulta que demora. Uma consulta com geneticista demora 2, 3 horas. Sério? Mais ou menos. Sério. É muita coisa, assim. E aí eu não quis levar o Matheus, porque ficar com ele 3 horas dentro do consultório, né, tadinho. E eu fui sozinha num sábado, a consulta demorou 3 horas, assim. E essa médica que atende o Matheus, ela dá aula também na Unifesp. Então tinha 2 estudantes com ela na sala, né? Quando a gente recebeu o resultado. E foi assim, foi uma coisa... Foi uns sentimentos muito antagônicos, assim. Eu fiquei aliviada, porque eu já sabia o que ele tinha, né? Era uma coisa que eu queria, que eu pedia para Deus, e Deus me atendeu. Mas eu fiquei muito chateada, porque no fundo a gente sempre espera que não tenha nada. Por mais que eu soubesse que tem alguma coisa que a mãe a gente sente, a gente no fundo não quer ter. Então foi um sentimento assim muito ruim. Eu fiquei aliviada, mas eu fiquei muito chateada. E ela me explicou, ela falou, agora a gente vai procurar quem tem essa síndrome igual do Matheus, porque, né, não é uma coisa fácil de achar. E a gente foi para a internet, ela abriu alguns sites mais científicos mesmo, que tem alguns... Ai, gente, eu estudo a palavra em inglês e depois eu esqueço ela em português. Tem alguns que foi publicado por Registros? médicos. Artigo, Aline, eu tô toda maluca. Falando as coisas em Artigos? inglês. Ah, tá, É, artigos. artigos. E aí ela abriu um site que tem alguns artigos científicos e a gente descobriu que na época em que o Matheus foi diagnosticado, ele foi diagnosticado em julho do ano passado. Olha quanto tempo, né? Demorou. Ele tinha 1 ano, ele foi diagnosticado 2 anos e pouquinho. Olha só, quanto tempo procurando. E aí a gente descobriu que só tinha 18 casos iguais do Matheus no mundo. É Que no muito Brasil raro. não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Então não tinha com o que eu comparar, né? E a gente foi procurando, foi pesquisando. Aí ela me ajudou a procurar. Tem um grupo que chama Rarechrome, que é um grupo da Inglaterra, que cataloga todas as doenças raras. Eu já escrevi o Matheus lá, mandei toda a documentação, que ele está documentado nesse site. Por esse site eu consegui encontrar alguns pais de crianças com a mesma síndrome. E a Olha, gente conseguiu encontrar no Facebook eu tenho no Facebook um grupo, um grupo. né, de pais com as crianças que têm essa mesma. E aí tá o Essa mesma privilégio de falar inglês, né, Mari? Que daí você consegue ler, e aí pesquisar, eu consegui conversar, entender. interagir. Aí eu vi a importância mesmo, porque eu comecei a ler muito sobre, todos os artigos eles são em inglês.
Então eu comecei a ler muita coisa sobre, falar com outros pais de outros Eu acho que países. tem alguém sendo levantado aqui no Brasil para trazer É, esse tema em português aí, ajudar famílias que não falam inglês, né? verdade. Quem sabe é uma possibilidade. E aí eu procurei no Instagram, falei com outras famílias. A criança é uma moça, já é uma mulher, ela tem 26, 28 anos agora, né? A primeira diagnosticada com isso, ela é da Suíça e ela tem 28 anos. E aí eu conversei com a mãe dela, perguntei como que era o desenvolvimento, porque a gente que é pedagoga quer saber a parte cognitiva, né, Aline? O que você Sim, acha que eu queria saber? sim. Parte escolar, né? Como é que vai ser? Já pensei lá na frente. Primeira coisa que a E gente aí, pensa. a primeira coisa que eu pensei, parte de inclusão, essas questões todas que são tão delicadas para a gente que é educador, e aí já fui perguntar como que era a parte cognitiva, escolar. Resumindo, como essa microdeleção, essa perda de cada paciente, ela é diferente, eles não perdem o mesmo pedacinho do cromossomo, né? Então, cada um deles tem alguma característica diferente. Por exemplo, algumas crianças, elas têm problemas cardíacos, do Mateus não Mateus, tem, graças a Deus, não tem. graças a Deus não tem. Outras crianças, elas têm... Vou lembrar o nome, gente. Convulsão. O Mateus também não tem, Ai, graças a graças Deus. a Deus. Por conta do pedacinho Que ele do perdeu, cromossomo são que perdeu. pedacinhos diferentes, lugares Ele perdeu um diferentes. pedacinho diferente. Entendi. Então, uma criança ela nunca vai se desenvolver igual a outra, nunca. Eu tenho alguns parâmetros, mas para cada um vai ser diferente. Então, o Uhum. desenvolvimento dele não vai ser igual ao dos outros. Mas, resumindo, tudo no Mateus vai ser mais tarde. Ele completou 3 anos agora, dia 25 de outubro. Ele começou a sentar, levantar para sentar sozinho faz uns 4 meses, mais ou menos. Ele ainda não fica em pé sozinho, só com apoio. Ele não anda ainda. Falar, ele começou a falar algumas palavrinhas. Antes dele falar, eu vi Ai, você ensinar, né, os sinais. E eu achei que era muito interessante para ensinar para ele. Né? Até lembro que eu perguntei, Line, qual é o livro que você comprou? Como que você fez para ensinar para o Luca? Você me indicou qual era o livro. E eu comecei a fazer isso com ele, ensinar alguns sinais para ele só poder se comunicar. contextualizando aqui para quem está assistindo gravado, a linguagem de sinais para bebês, ela foi baseada num estudo de um pediatra que percebeu que crianças, filhas de pais surdos, se comunicavam antes do que as crianças convencionais, de famílias convencionais. E ele pegou 17 famílias convencionais, duas educadoras ou enfermeiras, não lembro exatamente, e começou a aplicar linguagem de sinais, American Sign Language, linguagem de sinais americanas, que foi nos Estados Unidos que isso aconteceu. E as crianças começaram a corresponder, os bebês, né, começaram a corresponder. E aí, eles, com os estudos tal, eles descobriram que os bebês, eles conseguem, eles sabem o que eles querem, eles só não têm a parte fonética preparada para fazer o som necessário para falar a palavra necessária. E eu fiz com o Luca, então ele falava mamá, mais, dodói, enfim. E Isso. a gente até conversou, né, Mari, sobre isso, que o Matheus não falava e tal. Mari, tenta a linguagem de sinais. E a Mari tentou e ele começou a se comunicar por sinais, não é, Mari? Eu fiquei Começou. emocionada. A gente ensinou para ele, eu fui ensinando, e óbvio que o sinal que ele mais usa, né, é de comer e de querer mais, né? Que assim como o Luca, ele é comilão. Ele só não engorda, que é uma das características da síndrome, né? O baixo ganho de peso e de estatura. Ele não engorda, mas ele come Come. bastante. Que Então, o bom. sinal que ele mais usa é o de comer e o sinal de mais. E aí eu Lindo. comecei a estimular ele nesse sentido, né? Ele faz os sinais, ele começou a falar algumas coisas agora. Então, mamãe e papai chama a Maria, eles chamam também, vovó. Algumas coisinhas ele já faz. Batata, de batata frita, ele faz Olha, batata. Então, tem algumas coisas que ele já... none de Danone, tudo nana de banana, relacionado à alimentação. porque ele gosta bastante de comer. E aí, assim, isso também é uma característica, né? O atraso de fala, que é uma coisa que ele também tem. E por isso que as terapias, enfim, elas ajudam. E aí, pelo estudo, pelo que eu conversei com os pais, assim, ele vai fazer tudo, mas muito atrasado.
em média, eles têm cognitivamente e motora um atraso de 3 anos, assim, no desenvolvimento. Então, o Ai, Matheus tem 3 anos, meu isso marido brinca que é conforta, 3 né? Isso conforta, né? conforta. Assim, de saber Porque que a ele gente, vai como chegar mãe, lá, no tempo dele, a mas ele gente vai cria chegar lá. autônomo, né? Oi? Nossa, a gente como mãe quer criar filho autônomo, que Sim, vá para o mundo, que saiba fazer as coisas. E uma das coisas que me angustiava muito era pensar que talvez ele não conseguisse fazer as coisas sozinhas nunca, sim, né? E então saber que ele vai se desenvolver, vai ser um pouco mais atrasado, mas vai se desenvolver, é sim, é um refrigério. A gente fica mais tranquila com sim, isso. sim. Ele fez 3 anos, meu marido brinca que ele tem 3 anos com um corpinho de um. Porque ele parece um bebezinho de 1 ano e ele faz coisas de bebê de 1 ano agora. Agora ele começou a fazer coisas de bebê de 1 ano. Começou a brincar com significado, então ele brinca de fazer comidinha, põe na nossa boca, põe na boca dele, Ah, coisa que ele não fazia antes. Então é assim, é muito bom ver como ele tem evoluído, tem aprendido. Mas isso só depois de muito estímulo, né? A gente acaba tendo que estimular muito mais do que uma criança típica, né? Com desenvolvimento caracterizado normal, assim. E aí eu converso com essas mães, até agora, dia 26, a gente vai fazer um encontro online, primeiro encontro que a gente vai ter com os pais dos outros países também, para conversar, saber como é o desenvolvimento das outras crianças, né? Tentar ajudar de alguma forma, é sempre bom que começar a entender. E depois importante. que a gente descobriu do Matheus, mais 4 casos foram diagnosticados no mundo. Então tá avançando. Eu acredito que não tenha muito diagnóstico, porque é uma coisa difícil de encontrar, assim, não é tão simples, né? E não Aham, são todos os pais que têm condições de ir atrás para fazer os exames, né? com Então eu certeza. acredito por isso que tenha menos diagnósticos efetivos do que os casos Registrados, reais. né? É, alguém colocou aqui sobre rede de apoio, já subiu aqui, não consigo mais ver. Mas era a próxima pergunta, Mari, a importância, né, da rede de apoio, tanto familiar, amigos, profissional, psicológico. Conta pra gente, assim, a importância disso, como é essa sua rede de apoio. Rede de apoio eu entendo como uma ajuda mais mão na massa mesmo, né? Aquela pessoa que te ajuda a levar nas terapias, nas consultas, porque eu não parei de trabalhar, não pude parar de trabalhar, e na verdade trabalhar para mim é uma terapia, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que eu ficaria louca se eu precisasse parar de trabalhar. E então, rede de apoio, eu conto como as pessoas que me ajudam com o Matheus nessa parte mais mão na massa, mas aquelas pessoas que estão sempre me dando apoio, conversando comigo, né? Às vezes você não tá bem, enfim. Tem sempre aquela amiga que adivinha. Eu tenho uma amiga que morava aqui em São Paulo, ela mudou pro Rio. E a gente é tão unida, assim, tão conectada, que ela adivinha o dia que eu não tô bem. É incrível, ela me manda mensagem, você não tá bem hoje, né? Se não tivesse a minha rede de apoio, seria impossível voltar a trabalhar, né? Desde o começo, quando eu voltei a trabalhar, deixa eu só posicionar o celular aqui de novo, gente. Tá me vendo bem, Li? Aham, Desde que eu voltei a trabalhar, eu tenho a minha cunhada, esposa do meu marido, do meu irmão, desculpa. E ela me ajuda com o Matheus, desde que eu voltei a trabalhar. Então ela cuida dele, ela que sabia como cuidar dele no caso de refluxo. O Matheus tem uma questão intestinal também, que é da síndrome característica, então ele ficou alguns dias, ele não evacuava, a gente tinha que ir com ele para o hospital para passar sonda, fazer lavagem. Ela sabia dessas questões dele intestinais, das questões alimentares. Ela fazia exercício com ele, para ele poder aprender a ficar sentadinho. Ela continua fazendo tudo isso. Então, se eu não tivesse o apoio dela, seria impossível ter voltado a trabalhar, né? E aí, na prática, eu descobri que nós, mães atípicas, não temos garantia nenhuma de direito algum, diferentes das mães típicas. Então, uma mãe típica, ela tem direito de levar o filho uma vez ao médico ao ano sem desconto. Não sei se vocês sabem disso. Eu também tenho esse mesmo direito. Uma vez ao ano eu posso levar o meu filho sem desconto no meu dia de trabalho. Eu não tenho garantia de que possa acompanhar o meu filho nas terapias.
sem desconto do meu salário. Então, leis trabalhistas, zero, assim. Não tem nada de diferente. E é um desafio você voltar a trabalhar, porque uma maternidade atípica, ela envolve muitas decisões diariamente, né? O Matheus, ele tem consultas periódicas que ele precisa ir, tem as terapias que ele precisa ir. Às vezes acontece uma outra intercorrência que a gente precisa ir com ele para um pronto-socorro. E quando a gente trabalha, a gente se compromete, tem né, as nossas obrigações de trabalho. Que se eu não tivesse uma rede de apoio, eu não conseguiria fazer, né? E aí a gente entra naquele dilema. Se eu parasse de trabalhar, e eu gosto muito de trabalhar, mas é claro que também pela parte financeira. Se eu parar de trabalhar, eu não consigo proporcionar para ele o que ele precisa. Que ele precisa. Se eu paro de trabalhar, eu vou ter mais tempo para acompanhar ele nas questões, né, terapias e consultas, só que eu não vou ter como proporcionar isso para ele. Então é um dilema, é muito difícil. A gente não dá conta de tudo. Eu já desisti disso faz um tempo, de achar que eu vou dar conta de fazer tudo muito bem feito, e de não me cuidar. É importante ter essa consciência, porque realmente é isso. Eu não tenho rede de apoio, assim, meus pais moram longe, minha sogra é bombeira e eu parei de trabalhar. Agora eu voltei. E eu vivo uma maternidade típica, né? Então eu posso imaginar, assim, que a bem importância intenso, disso. bem cansativo. Final de semana eu tô sempre bem acabada, cansada. Mas é uma coisa que assim, a gente que é mulher, a gente tira forças, eu não sei de onde, né, para fazer as coisas, principalmente quando é para filho. Com certeza. Então a gente se reinventa todos os dias. Você tá Com cansado, certeza. dorme, no outro dia você já não tá mais tão cansada, já Faz uma acorda, live né? às 9 da noite com um copão de café para não dormir no meio da Depois live. trabalhar o dia todo, enfim. Mas é bem assim, desafiador, mas é recompensador também, Com sabe? Você poder certeza. trabalhar proporcional que os meus 2 filhos precisam, né? Não só falando dele, porque a Maria também tem as necessidades Isso. dela. Mari, uma Então, pergunta que a gente não colocou, mas como ficou assim a questão da Maria, conciliar também, né? Não deixar, porque o Matheus precisa de muita atenção, mas a Maria também precisa. Como ficou isso? a Maria é aquele doce que você conhece, né, Aline? Sim, Maria é muito bem resolvida desde o dia que ela nasceu. A Maria nasceu para o mundo, assim, a gente já sabia. Ela é muito bem resolvida. Mas ela é uma criança e ela precisa do meu apoio, do meu cuidado e do meu esposo, tanto quanto o Matheus, né? Foram umas terapias aí, a gente começou a levar lá no terapeuta para ela poder aprender a lidar com isso, né? Quando a gente teve o diagnóstico, nós explicamos para ela o que era, para ela poder ter noção. E esses dias eu achei tão bonitinho que eu perguntei para ela assim, filha, você fala para suas amigas, né, que seu irmão que ele é atípico, né, que ele é especial? E ela falou, não, mamãe, por quê? Não preciso falar isso. Eu amo meu irmãozinho do jeito que ele é. que linda. Eu achei tão bonitinho, porque a gente fica com isso na cabeça, Sim, né, de contar para os outros. Eu me escondi durante mais de 1 ano e meio, não saía de casa, que era para ninguém perguntar para mim quantos anos o Matheus tinha, para eu não ter que falar a idade tem que dele e não ter que explicar. explicar, sabe assim? E ela não, ela é muito tranquila com isso. Então ela faz terapia, ela deu uma paradinha, mas ela já vai voltar para aprender a lidar com isso. E a gente tenta ter um tempo de qualidade com ela, assim. Então, e a minha rede de apoio me ajuda muito, né? Desde que ele nasceu, a minha mãe cuida muito das coisas da Maria para mim. Das vezes que ele ficou doente, internado, era com a minha mãe que a Maria ficava. Meu esposo também intermedia muito bem isso. Eles sempre foram muito grudados, então ele tem um momento dele com ela, sai para tomar um sorvete. Às vezes eu estou trabalhando, ele tem um horário mais flexível de agenda. Ele manda uma foto passeando no shopping com ela, né, tomando um sorvete. A gente tenta ter um momento só com ela, sem Matheus, porque ela também precisa disso. E Importante, é um importante. outro desafio, né, conciliar a maternidade típica com a atípica.
Com certeza. Mas assim, tem sido Mas bem ter uma tranquilo. filha iluminada e Ela é assim, consciente, eu acho que facilita um pouco, né, Mari, essa... facilita muito. Maria é um facilitador, assim, ela é muito, muito tranquila e muito compreensiva. Então facilita. Ô Mari, e aí você falou, né, a especial, a atípica. Vamos falar assim, criança atípica versus criança especial. Fala pra Isso. gente. Eu, como mãe, eu não me incomodo quando alguém fala assim, ah, ele é especial, né? Eu entendo que as pessoas ainda não sabem nomear muito bem essas questões, mas hoje em dia a gente não fala mais assim, ah, meu filho é uma criança especial, porque parte-se do princípio que especial todos nós somos. Cada um de nós se desenvolve de um jeito, tem características especiais de uma forma, então especiais todos nós somos, né? A gente fala mais hoje no termo atípico, porque tem um desenvolvimento e precisa de cuidados atípicos que uma criança típica, neurotípica não precisa, né? Tem muitos pais que se incomodam assim quando falam, meu filho não é especial, enfim. Eu não sou esse tipo de mãe muito taxativa, né? Aham. Eu compreendo que as pessoas muitas Eu vezes vejo elas não até que é sabem. uma forma carinhosa que as pessoas. Porque conforme a gente mergulha nesse universo, se torna natural para nós. Mas tem, como você disse, assim, você até comentou, né, de como o seu olhar mudou para as mães atípicas, né? As mães especiais, atípicas. Fala um pouquinho pra gente também, Mari. E aí, assim, eu não fico chateada quando alguém fala que é especial, porque eu sei que a pessoa muitas vezes de um modo carinhoso de se falar, e muitas vezes o que eu percebi, Aline, que as pessoas elas ficam com receio de te perguntar alguma coisa, com medo de você ficar chateado, sabe? Então são poucas pessoas que realmente conversam a fundo com você, assim, para entender, né? E eu não me incomodo com essa questão de falar especial ou não. E foi o que você falou, o meu olhar se abriu de uma forma diferente. Eu sempre senti empatia pelas mães atípicas, né? Com as síndromes que a gente mais conhece, então com uma síndrome de Down ou uma síndrome de Williams, até mesmo crianças dentro do espectro autista, né? Eu sempre tive uma empatia com essas mães, mas a partir do momento em que eu passei a ser uma mãe atípica, o nosso olhar muda. Desde o dia em que o Matheus entrou naquela UTI, eu comecei a olhar as coisas de uma outra maneira. Mães de UTI, né? Como a gente precisa ser forte naquele momento. Muitas vezes a gente nem se recuperou do parto ainda e precisa estar ali se doando para o filho. E depois, quando você começa a desconfiar de alguma questão do seu filho, como é difícil, você não sabe por onde começar. Né? Então eu via, muitas vezes eu levava o Matheus para fazer algum exame nas clínicas, que é onde ele faz alguns dos exames dele, e as clínicas eles atendem tanto o SUS quanto o convênio em particular, né? E aí eu vi aquelas mães assim, uma cara de acabadas, assim, exaustas, exaustas. E você acaba ouvindo muita coisa nessas recepções, nessa sala de espera. Você ouve muitas histórias. Então, às vezes eram pessoas que vinham de outro estado para se tratar aqui. E você começa a olhar para as mães atípicas com outro olhar, com mais compaixão, com mais empatia, né? Às vezes você vê uma mãe cansada, tá lá sem paciência com o filho, e você fala, nossa, mas que pessoa sem paciência. E aí quando você ama aquela mãe atípica, você fala, não, ela tá sem paciência. E é totalmente compreensível porque ela tá assim, né? Sim. Muitas vezes ela não sabe nem o que ela tá fazendo, ela vai indo de acordo com a maré. E eu me coloco no lugar dessas mães atípicas, eu vejo como é difícil você ter que trabalhar, dar conta de tudo, correr atrás do que seu filho precisa. Como eu disse, o SUS ele atende, mas não é muito efetivo, muitas vezes é a única opção de tratamento que a mãe tem, que a Sim. família tem. E aí é aquilo que eu já comentei, ou a mãe trabalha, ou a mãe acompanha o filho nos tratamentos. Muitas vezes as mães precisam parar de trabalhar para isso, deixam a vida, a profissão de lado para estar ali com o filho. Então eu aprendi a olhar com outros olhos, assim, sabe? Com mais amor, com mais empatia. Muito Porque realmente importante. é muito desafiador, assim, todos os dias. Muito importante. E a próxima pergunta, e penúltima, que é uma pergunta fixa do quadro, eu sempre peço uma orientação do que não dizer para alguém que está vivendo essa mesma situação. Tipo, não seja essa pessoa.
algo que você já ouviu, na intenção de ajudar até. A gente, quando se depara com qualquer situação difícil, a gente quer dar uma palavra, a gente, né, até por empatia, mas muitas vezes essa palavra não cai muito bem, assim, ou fere, ou machuca, enfim. Fala pra gente o que não falar, Mari. O que não falar. É algo que me incomoda ainda e que eu tento não, né, relevar e não me incomodar. Muitas vezes a mãe atípica, quando ela vai conversar com uma pessoa, ela não está reclamando, entendam. Entendi. Ela está desabafando, né? São muitas decisões que a gente tem que tomar todos os dias, a nossa cabeça gira em torno de pensar o que vai acontecer com o nosso filho, como o nosso filho vai ser tratado na sociedade, na escola. Às vezes você tá sem dormir, tá cansada, tem questões, né, de saúde. Suas questões de saúde também, porque a gente quase não tem tempo de se cuidar, é uma coisa que precisa ter, mas é que a gente sempre coloca o bem-estar do filho na nossa frente. E às vezes você para conversar com alguém e para desabafar mesmo. E a pessoa fala, nossa, mas você está reclamando? Olha só quantas pessoas tem, quantos casos que são piores que os seus. Olha, o seu filho tá assim, tá assim, tá assim. E a gente, no fundo, sabe que a gente tem que ter gratidão pelo como o nosso filho tá, pelo desenvolvimento dele. Mas a gente não quer ouvir isso. Sim, A mãe atípica, às vezes, ela quer ser acolhida. Ela sim. não quer que você fale, ai, para de reclamar. Ai, olha, tem outros casos piores que os seus. Eu sei que as pessoas, às vezes, fazem isso, foi o que você falou, na intenção de te ajudar. A maternidade já traz essa culpa, né, assim, natural. E aí você tá cansada, você tá exausta, aí você tenta desabafar, como você disse, e aí vem aí um balde aí de água fria te mostrando o quanto você é ingrata, né? E acho que a culpa vem mais forte. E acho que travou de novo. Mário, a última pergunta, que também é fixa do quadro. Esse quadro tem o nome de Perolar por conta da historinha da pérola, né? Ali um grão de areia, um corpo estranho que entra no corpinho da ostra e incomoda. A ostra reage, começa a produzir uma substância e vai passando, lustrando aquele grão de areia, aquele corpo estranho. Várias camadas, até aquele grão de areia virar uma pérola. Então, por isso o nome do quadro Perolar, né? É uma dor que a gente tem, algo que está ali incomodando e a gente vai reagindo e vai criando camadas para seguir em frente. Diz pra gente 3 camadas fundamentais nesse seu processo de perolar, né? Que eu diria que tem histórias que as pessoas compartilham que são coisas que aconteceram e a pessoa já superou. Mas a Sim. sua história é uma história que permanece perolando dia após dia, né? Exato. Vai demorar um pouquinho para ficar uma para virar uma pérola. Conta pra gente 3 camadas, 3 partes fundamentais para esse seu processo de perolar. Eu acho que primeiro de tudo e o mais fundamental é Deus, porque eu não sei nem o que eu faria se não fosse assim, se eu não tivesse Deus para desabafar e para me ajudar a construir essa história, né, minha e do Mateus e da minha família como um todo. Então, se não fosse Deus, eu não sei nem o que teria acontecido comigo. É claro que eu não vou mentir, depois do diagnóstico dele, eu fiquei meio de mal com Deus, assim, um bom tempo. E eu acho que é natural a gente não entender, né, certas coisas. Então eu fiquei bem afastada, não queria muito saber, porque era uma coisa muito dolorida mesmo. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo como Deus cuidou de tudo, assim, de cada detalhe. E eu vi que podia ter sido muito pior. O processo de descobrir o diagnóstico do Matheus podia nem ter acontecido. Tem famílias que até hoje não têm o diagnóstico dos filhos. E Deus me ouviu, assim. Eu pedia para ele um diagnóstico e ele me ouviu. Então, se não fosse Deus, não sei nem o que seria de mim, assim. Segundo, é a minha família, né? Minha rede de apoio. Eu morava no interior. Quando eu voltei para cá, eu fiquei grávida do Matheus. E eu não sei o que eu faria se eu tivesse tido o Matheus longe da minha família, longe da minha mãe, do meu pai,
dos meus irmãos, longe da minha cunhada, que hoje para mim é mais que cunhada, ela é uma irmã. Ela cuida do Matheus como se fosse filho dela. E sem eles eu não ia conseguir. Realmente não teria chego até aqui, assim. Bem do jeito que eu tô, né? E eu acho que em terceiro, eu redescobri muitos amigos que estavam esquecidos, assim. Pessoas que eu nem achava mais que eram meus amigos. Essa minha amiga que eu falei que mora no Rio, que a gente se fala agora sempre. Ela teve gêmeos na época que o Matheus nasceu. E ela é minha companheira de maternidade, assim, né? E me ajuda muito, mesmo de longe. Uma vez eu tava super mal, ela falou, Mari, abre seu e-mail. Daí eu falei, o que você fez, né? Ela, abre lá seu e-mail. Aí eu abri o e-mail, ela tinha me dado um dia num spa pra eu descansar. Porque ela sabia que eu tava Isso é muito amiga, o cansada. resto é resto. Assim, ela sabe sentir junto comigo essas coisas. Eu tenho uma outra amiga também que mora no interior agora. Ela tem 2 filhos atípicos. E ela me entende. E a gente é Com certeza. tão mais amiga agora do que a gente era antes. A maternidade, eu sempre disse isso, que maternidade é solitário, né? A gente é solitário quando a gente tem um filho. É a gente que passa a madrugada com o filho acordado. Por mais que o marido ajude, é nossa função. Eles se alimentam na gente, então a gente passa, né, esse tempo maior com eles. É solitário. Maternidade atípica é muito mais solitário, porque os amigos somem. Eu não sei se as pessoas têm receio de conversar, de tocar no assunto, não querem te magoar, te chatear, mas restaram poucos amigos dos que eu tinha. Só que restaram os amigos que realmente me entendem, sabe? Então, as amizades que eu tenho agora, elas são muito mais profundas, muito mais verdadeiras do que as que eu tinha antes. E é com certeza a terceira camada que me mantém de pé, assim, As amizades. das amizades. Mari, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora, tão profunda. Me perdoe, eu que Que, agradeço o convite. que Deus abençoe muito a sua vida, a trajetória do Matheus, que ele se desenvolva mais e mais a cada dia, que a gente possa voltar a fazer outro perolar daqui a um tempo. Você mostrando e contando sobre os avanços que o Matheus teve. Bom, é isso aí, Obrigada. gente. Boa noite. Até quinta-feira que vem com mais uma história inspiradora. Tchau, tchau.